vocês? Hoje o tema da nossa aula é lutas. E você, conhece algum tipo de luta? Já participou de algum tipo de luta? Não? Então vamos conhecer um pouco dessa modalidade esportiva agora. Preparados? A luta é um dos esportes mais antigos do mundo e tem registros de 15 mil anos. Gente, é muito tempo. 15 mil anos em cavernas na França. Com o passar do tempo e com a necessidade do homem se defender, as lutas foram se modificando, foram evoluindo, até que ganhou um grande destaque na Grécia Antiga, onde a luta se via como defesa, preparação para combates, mas também como esporte e espetáculo. Os lutadores eram jogados numa arena onde tinha uma arquibancada bem grande, parecia com futebol, e eles, enquanto estavam lutando pela sua vida, ficava um monte de gente lá para ver. Conhecer lutas vai além de saber lutar. É também, gente, conhecer diversas culturas. Como, por exemplo, os povos orientais que criaram algumas lutas que são base para diversas outras lutas. Existem diversos tipos de lutas. E cada luta, elas têm suas regras e movimentos específicos. E que o atleta, né, o praticante, o lutador, ele passa por diversas fases para dominar essa luta. E geralmente essas fases elas são identificadas por uma faixa que fica amarrada na cintura com cores diferentes. Então, dependendo da cor, vai ser o nível que você está na luta, que você conhece a luta. No entanto, mesmo que cada luta tenha suas regras e movimentos específicos, existem alguns movimentos que são comuns a quase todo tipo de luta. E geralmente são divididos em movimentos de curta distância e movimentos de longa distância. Os movimentos de curta distância, eles geralmente são aqueles movimentos que a gente tem contato com o adversário. Então, o desequilíbrio, o empurrar, o puxar, né, a imobilização, que geralmente é dados por golpes como um soco, chutes, defesa de membro superior, defesa de membro inferior, que é com as pernas. E os movimentos que são de longa distância, eles são dados geralmente por algum tipo de implementos, né? Então, que pode ser uma espada, uma lança, outro tipo de instrumentos, de implementos que podem golpear o adversário, né? Podem ferir o adversário. Em uma luta, não é permitido atitudes desleais ou de violência. Numa disputa, em uma luta, eu tenho que dominar o meu oponente com estratégias de imobilização, de desequilíbrio ou de exclusão. No caso, tirar ele de um determinado espaço, combinando golpes de defesa e de ataque. Como eu falei, existem diversos tipos de luta, né? O judô, o boxe, o sumô, a esgrima, o jiu-jitsu, o point fudo, tem diversos tipos de luta e que tem algumas coisas em comum entre elas, que é o respeito, tá? Primeiramente, existe uma hierarquia. Hierarquia é quando a gente tem alguém que é mais importante que a gente, tá bom? Então, por exemplo, em casa, a gente tem uma hierarquia, aonde a gente tem que respeitar o nosso pai, né? Nossos pais. Os nossos pais têm que respeitar os pais dele. Então, na luta também, a gente tem que respeitar quem tem mais experiência, quem conhece mais a luta, tá bom? Que são os mestres ou quem tem a faixa superior à sua. Lembra que eu falei que a faixa diz o nível de conhecimento que você tem da luta? Então, vai ter sempre alguém que conhece mais que você e você tem que respeitar ele. Assim também
como um código moral nos esportes no geral, a luta também tem de você respeitar o seu oponente, tá bom? Então, você tem que respeitá-lo como uma pessoa, tá? Se você perder, você tem que aceitar que ele foi melhor que você e dar os parabéns a ele, dizer que ele continue daquele jeito e que você vai melhorar. E também, quando você ganhar, você respeitar o seu oponente. Você não precisa estar humilhando ele, tá? Então, chega pra ele, a luta foi muito boa, tá? Continua assim, melhore, treine mais um pouquinho, mas respeitar ele como pessoa, tanto ganhando quanto perdendo, tá bem? As lutas são tão importantes que estão presentes nos Jogos Olímpicos desde a primeira edição dos Jogos Olímpicos da Era Moderna, que foi em 1896. Mas vem cá, você sabe a diferença entre briga e luta? A diferença é que na luta, geralmente existem regras, existe uma instituição que faz um campeonato para você mostrar a luta. E o objetivo principal é mostrar as técnicas da luta, que aquelas técnicas são eficazes na imobilização, na exclusão do indivíduo de um espaço. E na briga não. A briga, ela não tem regras, ela não tem local para acontecer. E ainda por cima é um ato muito feio de violência. O objetivo é só agredir o outro. Isso é muito feio e desrespeitoso. E você lembra que eu falei que tem alguns movimentos que são comuns à maioria das lutas, que são de curta distância e de longa distância? Pois é, a gente pode conhecer eles através de jogos de lutas. Vamos conhecer alguns? Para essa atividade você vai precisar de outra pessoa, então chama aí o irmãozinho, o primo, se tiver, se não tiver, o papai, a mamãe, quem tiver aí para te ajudar, tá bom? Então, os dois vão ficar um de frente para o outro, vai botar o pé mais ou menos no mesmo ponto, de frente para o outro, assim, e segurar um na mão do outro. E apenas com uma das mãos, a outra mão fica para trás, tá? Apenas com uma das mãos, você vai tentar desequilibrar o seu oponente. E quem tirar o pé daquele lugar primeiro, perde, tá? Então, a gente vai trabalhar tanto o equilíbrio e desequilíbrio, quanto a imprevisibilidade. A gente não sabe também o que o outro vai fazer para desequilibrar a gente. Vamos ver como essa atividade, que olhando a gente entende melhor. E a gente vai puxar, vai empurrar, mas só pode uma mão, a outra mão fica guardadinha. E aí, quem desequilibrar o outro primeiro, vence. Vamos lá, prepara. Vai. Já perdi, vamos botar a rodada. Eu desequilibrei, tirei o pé. E aí eu tirei o pé daqui, primeiro eu perdi de novo. Nessa brincadeira, que é um jogo de oposição, vamos precisar primeiramente de um cone. Se você não tiver um cone, pode ser uma garrafa PET de água, de refrigerante, pode ser qualquer coisa que você bote lá e que ela pode ser derrubada. Um canozinho, um rolo de papel filme, tá bom? Então bota lá em pezinho. Entre vocês dois vão ser duas pessoas também, tá? Chama lá o primo, o irmão, o papai, a mamãe, quem tiver pra brincar com vocês. E o cone vai ficar entre vocês dois, tá certo? E também vai ser com as mãos. Mas você pode ficar ajoelhado, pode ficar acocorado, tá? Só não pode ficar em pé. E aí, a ideia vai ser puxar ou empurrar, tá? Então, você vai tentar puxar e empurrar ele para que ele toque primeiro no cone. Quem derrubar o cone, perde, tá certo? Então, você que tem que fazer ele tocar no cone primeiro, tá bom? Vamos ver como é essa brincadeira? E aí, a gente vai tentar empurrar ou puxar o adversário para que ele toque primeiro no cone. No lugar do cone, você pode botar uma garrafa, PET, pode botar qualquer coisa, tá certo?
Tocou. A ideia é que você faça com que ele toque no cone em qualquer parte do corpo, mas que ele toque, não você, tá? E para esta atividade, nossa terceira atividade, vocês vão primeiramente sentar e vão botar, vai precisar de outra pessoa também. Vai botar calcanhar com calcanhar, tá? Pé com pé, na verdade. E aí, tirar a mão no chão. Vocês têm que se equilibrar só com o bumbum no chão, tá bom? E o pé coladinho lá com o seu adversário. E aí, vocês vão mexer o pé um do outro para fazer o oponente tocar com o calcanhar no chão primeiro, tá bom? Então, você tem que fazer seu oponente tocar o calcanhar no chão primeiro que você. Lembrando que não pode ficar segurando com a mão, vai ser um pouquinho difícil, tá? Mas a ideia é essa mesmo, que seja um pouco difícil. Vocês vão trabalhar bastante abdômen também, porque ajuda na defesa, tá? Então, não bota a mão no chão e o pé coladinho com o pé do adversário, assim, tá bom? Vamos ver como essa atividade que a gente vendo fica mais fácil. Vamos lá. Vai botar pé com pé e aí você tem que fazer com que o pé do outro toque no chão. Você pode empurrar para baixo, mas sua mão não pode tocar no chão, tá bom? Senão vai ser interminável o jogo. Tocou? 1-0 para mim. Aí ele tocou por desequilíbrio, 2-0 para mim. Tocou de novo, foi? Ele caiu desequilibrado, 3-0 para mim, eu venci. E sobre o tema lutas, é isso que eu tenho para dizer para vocês. Espero que tenham gostado dos jogos de lutas e até a próxima aula. Um beijão!